Vamos lá, meu irmãozão. Vamos lá, começando hoje a nossa terceira aula de hermenêutica. Graça e paz mais uma vez. Graça e paz. Já oramos, né? E agora aqui, iniciando a nossa gravação. Como é costume, gosto de ler o texto bíblico e, como nós estamos estudando sobre hermenêutica, eu quero hoje começar contando uma história que, inclusive, nas minhas notas aqui da classe, que eu tinha registrado no último módulo que eu lecionei. Eu estava assistindo um programa National Geographic. O nome é uma temporada e o nome é Em Busca de Pedras. Fala sobre famílias que vão atrás de pedras preciosas. E lá na primeira temporada, no episódio 9, conta a história da família Doris, que eles descobrem um bolsão de pedras preciosas, e é um valor muito grande e é um valor assim absurdo. E eles acabam faturando naquela descoberta, naquela temporada, 350 mil a 400 mil dólares. E essa temporada, né, no caso, esse trabalho que eles fazem, geralmente em alguns lugares é por ano, né? Porque tem lugares que vem neve, então quando vem a parte do inverno, eles não conseguem mais fazer as descobertas, fazer as escavações. Então, enquanto eu assistia, eu fiquei impressionado, porque eles vão descobrindo, eles vão mapeando os lugares, e aí, ora eles descobrem por algumas tecnologias, ora eles descobrem porque alguém deu uma informação, ou por causa de uma pepita que eles encontram. E ali, nessa temporada, eu achei muito interessante, porque eles pegaram esse bolsão e ali eles ficaram felicíssimos. Imagina você e a sua família indo atrás de pedras preciosas, e durante aquele período vocês faturam entre 350 a 400 mil dólares. O que você acha? Genial, né? Maravilha. Maravilhoso, né? Ou seja, trabalhou durante um período, 2 meses, para o resto do ano ter a sua poupança, ter a sua renda. E o que me chamou a atenção nessa história? Me chamou a atenção nas várias histórias daqueles que buscam as pedras preciosas. Porque eles precisam fazer escavações, assumir riscos, gastar tempo. E eu não sei se você sabe também, na África existem os lugares onde as minas de diamante, e algumas minas de diamante na África, são de uma profundidade imensa. Por que eu estou falando tudo isso aqui e usando essa ilustração para a gente começar aqui a nossa aula? Porque estudar as Escrituras é isso. É se aprofundar na terra. Quanto mais fundo e quanto mais estratégico nós somos, a chance de nos encontrarmos com uma grande pepita, ela se torna cada dia mais real. Até porque os nossos antepassados disseram que se nós meditássemos e buscássemos, encontraríamos. Se nós dessemos à palavra de Deus o devido amor, realmente Deus nos abençoaria. Se colocássemos ela acima do ouro e da prata, ela se tornaria a nossa maior riqueza. Ou seja, pode ver que fazer hermenêutica, ou fazer um estudo da Bíblia, nada mais é do que isso. É cavar nessa terra sabendo que em algum momento a gente vai encontrar um bolsão de riquezas divinas, de pepitas, de joias, de ouro, de prata, de diamante. Por quê? Porque é promessa de Deus. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Quem procura, acha. Então, enquanto eu assistia essa temporada, eu ficava assim, felicíssimo, porque eu falava comigo mesmo. Eu conheço algo muito parecido, só que de uma outra grandeza, que é a grandeza espiritual. Assim como um marinheiro
Ele, quando vai nos mares mais profundos, e quanto mais fundo ele entra e ele pode chegar, mais riquezas ele encontra, riquezas naturais, riquezas por parte da biodiversidade, por parte da vida marítima, e descobertas até mesmo de coisas preciosas, assim somos com relação à palavra de Deus. Pode ver. Então, que Deus nos ajude. E agora, para ler um texto bíblico, eu quero ler o texto bíblico que está em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 45 e o 46. Mateus 13, 45 e 46. Não é assim, meu irmão? Toda vez que a gente mergulha mais fundo, a gente cava mais, a gente encontra? Com certeza, com certeza. Pode ver que muitos querem se tornar ricos ali, sendo raso. Querem se tornar conhecedor de algo profundo, sendo raso. Não vai ser. Com certeza, as nossas grandes experiências com Deus foi porque a gente foi mais fundo, que a gente cavou mais. E podem ver que essa relação do sacrifício tá ligada diretamente à recompensa. Quanto é o nosso maior sacrifício, maior será a nossa recompensa. É como se Deus deixasse de propósito isso para que a gente desse valor à palavra dele. Pode ver, se a gente é raso ou quase não vai à Bíblia, a gente não se enriquece com ela. Mas quando nós somos mais profundos, gastamos tempo, meditação, oração, pesquisa, reflexão, queimamos pestana, buscamos ajuda, com certeza a gente vai receber pérolas da parte de Deus fantásticas. Amém. Amém? Amém. Então, leia para nós Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Você viu? Ele tem coisas preciosas, mas o reino dos céus é como uma pérola de grande valor. Ele vende tudo pelo reino dos céus, por essa pérola chamada reino dos céus, reino de Deus. Que assim seja conosco. Amém. E que a gente possa cavar profundo a vida toda e achar grandes pérolas para a glória do Senhor. Amém? Amém. Então, meu irmão, nós na semana passada nós estávamos trabalhando sobre os slides e ali nos slides nós paramos na primeira regra. Lembra disso? Paramos na primeira regra. Nós já estamos aqui trabalhando aqui no livro-texto. Eu quero até compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Vamos lá. Bíblia interpreta a Bíblia. Exato. Vamos lá. Nós, semana passada, trabalhamos um pouco sobre esse slide e a gente definiu os termos, falamos o que é hermenêutica, o objeto da hermenêutica, para que serve a hermenêutica, o aspecto sobrenatural das escrituras, o objeto da hermenêutica, falamos sobre a autoridade das escrituras, a clareza dela, a necessidade das escrituras, a suficiência dela, o poder da palavra. Citamos aqui Heber C. de Campos. Falamos também sobre o poder da palavra, escritura, a hermenêutica das seitas e a hermenêutica neopentecostal. Falamos sobre os desafios da hermenêutica, a hermenêutica com segurança. Tratamos sobre as ferramentas para a gente fazer uma
uma hermenêutica segura, uma hermenêutica abençoada, precisamos das ferramentas da espiritualidade e das competências humanas. Falamos também sobre, e começamos a regra áurea. Paramos aqui. E a gente vai dar hoje sequência e vamos falar, eu vou pincelar aqui a regra áurea, a primeira regra, a segunda, e a gente vai indo e a gente vai estar voltando para o livro. Hoje aqui, como é uma leitura no slide, a gente vai fazer um mix entre o slide, pincelando ele e mergulhando no livro. Tudo bem? Ok. Então, só que antes de ir aqui para o slide, para o outro que eu tenho preparado para vocês, leia para nós aqui, regra áurea. A regra áurea. A Bíblia é seu próprio intérprete. Se não quisermos incorrer em erros e atrair sobre nós maldição que a própria Escritura pronuncia contra os falsificadores da palavra. Dissemos a regra das regras, porque desta, que é fundamental, se desprendem outras várias, que, como veremos, dela nascem naturalmente. Joia. Então, a gente aprendeu, e até estudando o livro-texto, né, nós passamos também ali pelo livro-texto, já pelo capítulo 1, falando um pouco sobre a importância do estudo da hermenêutica, a disposição necessárias para poder estudar a hermenêutica, e aí fizemos as observações gerais em relação à linguagem bíblica, e entramos aqui na regra fundamental, que é o capítulo de número 4. Capítulo de número 4. E que é a síntese desse slide. Se a gente não quer pecar, essa é a palavra, a gente não despreza essa regra. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Ou a Escritura, ela é explicada pela própria Escritura. No livro-texto, deixa eu colocar aqui, há essa afirmação. Regra fundamental. A Escritura é explicada pela Escritura. Ou seja, a Bíblia, a sua própria intérprete. Como você vai decorar isso, Gil, Pastor Johnny? Vocês terão que decorar, não tem problema se vocês mudarem uma frase, trocarem ela de lugar, porque o importante é vocês terem em perspectiva que essa frase ela é a máxima que resume a regra principal, a regra fundamental, que a Bíblia ela é o seu próprio intérprete. Essa é a regra das regras. Então, esse capítulo de número 4, vai estar trabalhando em cima disso, mostrando a importância disso. Deixa eu até ir agora para um slide aqui, que eu quero mostrar para você. Olha só que interessante. Aliás, vamos ler um pouco aqui. Vamos ler. Eu sei que você já leu esse capítulo, mas a letra está boa? Tá ok. Tá? Quer que aumente um pouco mais? Não. Não, tá tranquilo. Não. Não tá. Então, regra fundamental. Deixa eu aumentar um pouco essa letra aqui. Para mim, eu consigo aumentar um pouquinho mais, só para facilitar a leitura de vocês. Lembrando, né, que a gente recomenda e indica a compra do livro-texto, tanto nas edições antigas quanto as edições mais novas, até para abençoarmos o autor e a editora. Estamos só usando aqui um pouco desse material para facilitar a leitura nossa agora. Então, leia para nós aqui esses 3 parágrafos.
Pelo dito anteriormente, foi-nos possível ver como é apropriado e mais conveniente que qualquer documento de importância em que se encontre pontos obscuros se preocupe que ele seja o seu próprio intérprete. Quando a Bíblia, o procedimento sugerido não é só conveniente, é muito factível, mas absolutamente necessário e indispensável. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu conversava com um irmão, que ele era novo convertido, e ele disse o seguinte, que ele estava lendo... Graça e paz, pastor Johnny. Graças Graças a a Deus, pastor Gil, tudo bem? Ele estava lendo... Tudo bem, meu irmão. Ele estava lendo um livro, e o livro que ele estava lendo, o autor deu uma sugestão muito linda. Eu realmente ouvi essa história dele, o irmão Paulo Lima, trabalhava conosco lá no Pregão, hoje está morando no litoral. Ele falou o seguinte, que como que nós comemos peixe? Como que a gente come peixe? Vamos lá. Como que a gente come um peixe? Tira a Tirando espinha os e come a espinhos. carne. Como? Tira a espinha e come a carne. A gente fica mastigando espinho? Não, Quando éramos criança, por que não gostávamos de comer peixe? não sabíamos separar o espinho da carne. Pressa para brincar, vontade de comer rápido para se divertir, a preguiça de mastigar ou de fazer a lição de casa. Uma criança, ela não tem aquela maturidade. Depois que aprendemos, eu particularmente sou apreciador de peixe e de tudo que é fruto do mar. Mas por que eu estou falando isso? Olha que interessante. Quando lemos a Bíblia, nós precisamos saber que esse banquete divino é como um peixe, muitas vezes. Você vai pegar vamos se lembrar aqui de quando éramos novos convertidos. Será que dava para a gente ler o Velho Testamento e falar que comeu tudo e entendeu tudo? Vocês lembram a sua primeira leitura da Bíblia? Foi até no Novo Testamento, né? Tinha algumas questões lá que era de difícil interpretação, que dirá no Antigo. Exatamente. No Novo tem, né? Né? Então, esse irmão Lima, quando ele falou isso, eu nunca mais me esqueci. E qual é a questão aqui? Assim como na minha ilustração, que eu falei sobre descobrir pérolas preciosas, nós precisamos ser caçadores de pérolas preciosas, nós precisamos entrar na terra, cavar e ter cuidado da maneira em que fazemos isso, mas com as ferramentas certas e com a experiência adequada, a gente vai encontrar tesouro. Mas é trabalhoso, é desgastante, é penoso, mas é inevitável que encontremos. Assim também a palavra de Deus, ela é como um banquete que quando lemos pela primeira vez, nós comemos sim, nos alimentamos, mas muita coisa para nós era um bocado de carne repleto de espinho. Então o que a gente tem que aprender e tem que fazer sempre? Alguns temas, alguns pontos são mais difíceis de limparmos, de separarmos, de prepararmos. Então a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente não tem que, por exemplo, querer mastigar tudo achando que vai ser fácil, né? Porque, de fato, na experiência de um novo convertido, é uma experiência que requer muito sacrifício. É uma experiência que requer muita disciplina, muito cuidado. No Novo Testamento, quem dera do Velho. E no Novo Testamento, as coisas mais difíceis são o que? Os textos paulinos e principalmente Apocalipse. Pelo amor de Deus, ali é o peixe espinhento, né? E bota espinho nisso. Então, o que acontece, meus irmãos? Essa comparação, né? O que a gente acabou de ler há pouco aqui, na frase do livro-texto, é bem a Bíblia, a gente tem que saber que ela, ao mesmo tempo, ela se auto-interpreta
mas que a gente também tem que deixar com que as coisas aconteçam. Quanto à Bíblia, o procedimento sugerido não é só conveniente e muito factível, mas absolutamente necessário e indispensável. Ou seja, quando tivermos coisas em que não entendamos, a gente tem que dar aquela pausa e falar assim: eu ainda não entrei nessa terra muito mais profundo, ou nessa água com muito mais profundidade. Por enquanto, eu não estou entendendo muito bem. Quer ver um exemplo disso? O livro de Levítico e o livro de Hebreus. Não sei se vocês já notaram que, ao ler Levítico pela primeira vez, há uma complexidade imensa de compreender um pouco de Levítico. Fica tudo muito cansativo, exausto. Você fala, pelo amor de Deus, tanto sacrifício, para que tudo isso? Aí depois que você passou pelos 5 livros de Moisés, conheceu um pouquinho o Velho Testamento, a história, a obra dos sacerdotes, dos levitas, e aí você vai para o Novo Testamento e de repente você entende um pouquinho a correlação do Novo Testamento, e aí você lê Hebreus e você começa a fazer a ponte com Levítico, aí você fala, pelo amor de Deus, que livro maravilhoso. Não é assim? Aí você começa a entender princípios tanto em Levítico, na vida sacerdotal, quanto nos profetas, quanto nos sacrifícios, com a obra de Cristo. Ou seja, a Bíblia, a gente tem que deixar com que ela se explique. Ela tem que se explicar. Nós não precisamos ter pressa sobre essa pauta. A gente não precisa ter eu não sei, eu tenho que dar um jeito, e eu vou aqui para a espiritualidade, eu vou aqui para a oração, e vou aqui para a revelação. Ora, isso tudo é muito bom e a gente tem que usar, sim, de oração, de busca em Deus, mas nós jamais podemos nos esquecer que aquele que é o mais sábio de todos, que é o próprio Deus, deixou um livro escrito para nós. E se ele deixou um livro escrito, ele tem um propósito cognitivo, mental. Porque senão ele não deixaria um livro escrito, ele diria, vão orar, meus filhos, e eu vou falar com vocês. Estão entendendo? Então, no momento em que temos um princípio bíblico, uma doutrina bíblica, temos ali uma revelação, e ali a gente não consegue fazer o link ou a resposta, e a gente tenta dar uma ajudinha, a gente só piora na situação. E aí a gente vai praticar o que Abraão fez com Agar no nascimento de Ismael, juntamente com Sara. A gente tentou dar uma ajudinha na promessa. Pode ver que nós, pregadores, gostamos de dar uma ajudinha na promessa, não é? A gente ama dar uma ajudinha na promessa. Chega alguém, pergunta alguma coisa, a gente não sabe direito, e muitas vezes o ministro, que ele ainda é novo na fé, ele se sente meio acuado, e ele fala assim, não, eu preciso dar uma resposta para o irmão. E aí dá aquela forçadinha santa na interpretação. Aí eu acho que vai nascer alguns Ismaéis aí, viu, meu irmão? É que nem quando chega alguém falando assim, pastor, eu tive um sonho. Olha, pastor, eu tive um sonho, e a pessoa conta o sonho e já dá a revelação. Aí você pergunta, irmão, mas você tem o dom de interpretação de sonho? Eu falo, não, pastor, mas então tá bom, se o irmão já contou, já deu, então tá perguntando para quê? Ele fala querendo tipo assim, e aí? Não é isso? E aí eu costumo dizer, olha, não sei não, eu não tenho esse dom não. Esse dom eu não tenho. Porque tem sonhos que é meio óbvio, mas tem sonho, meus irmãos, que parece sonho de faraó, não tem nada a ver com nada. Na verdade, é o bezerro magro que é engolido, que come o gordo, é a espiga feia que come a bonita. Você vai ver que negócio é esse, que pesadelo é esse? Então, a gente tem que lembrar que, deixando o texto bíblico falar, tem hora que a gente não precisa dar uma ajuda. E a gente tem que saber que tem hora que a gente vai fazer como eu cansei de ver o Dr. Russell Shedd. Olha só, meus irmãos. Eu me lembro que eu conversava com um amigo, o meu irmão, pastor Davi, que foi também professor aqui na nossa casa, hoje ele está lá no Paraná. Ele falou que ele ficou encantado com o Shedd, porque ele estava dando uma aula sobre o tabernáculo e ali um aluno, um membro, no lugar em que ele estava, tinha muita gente, perguntou assim, mas o que significa, Dr. Shedd, aquelas... como que é o nome?
seria as paredes da lateral, né, da tenda. Não são cortinas, mas é como se fosse paredes feitas de tenda e que estavam ao redor do santo lugar e do santo dos santos. Porque eu não sei se vocês lembram do desenho do tabernáculo, havia uma área que era literalmente cercada, tinha um portão de entrada, tinha uma pia, tem o altar e depois tinha outra, aí literalmente uma tenda que era o santo lugar e o santíssimo lugar. Só que o santíssimo lugar e o santo lugar eram cobertos. Esse outro pátio ficava ao relento, né? E então perguntaram numa aula para o Dr. Shedd, o que significa, Dr. Shedd, aqueles pregos de bronze que ficam na terra? E aí o Dr. Shedd disse, não sei o que significa. Aí o meu irmão Davi, na época ele era seminarista, ou ele tinha ido conhecer o Dr. Shedd, ele falou, pastor, meu irmão, o Dr. Shedd não sabia. Eu falei, e eu fiquei impressionado, porque eu sei que ele conhece o grego, ele conhece o hebraico, ele tem livros escritos, ele tem... E ele disse que não sabia. E aí eu sorri com ele e falei, tá vendo a diferença? Um servo de Deus humilde, tem coisas que ele não sabe, ele diz que não sabe. O Dr. Shedd tem a Bíblia, uma das primeiras Bíblias que mais teve aceitação no nosso país, é a Bíblia comentada, ou a Bíblia Shedd, que eu tenho ela aqui com muito carinho, muito carinho. Uma das primeiras Bíblias da Vida Nova. Então, o Dr. Shedd, ele não sabia. E depois, acompanhando a vida dele, olha, essa Bíblia aqui, a primeira edição dela foi em 76, eu devo ter comprado ela na década de 90. Olha só. Então, o que acontece? Acompanhando a vida do Dr. Shedd, muitas vezes o Dr. Shedd dizia que não sabia alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Em detrimento de outros pastores, que quando são colocados ali numa sinuca de bico, eles espiritualizam. Eles tentam dizer o que Deus não disse. Estão entendendo, irmãos? E agora eu quero parafrasear com uma outra lição que o pastor Enéas Tonini nos deu no seminário, nos meus dias em que ele lecionava para nós Novo Testamento. Ele dizia assim para nós, alunos, quando Deus não afirmou, não afirme. E se você não souber de algo, diga, eu penso que é isso, eu acho que é isso, mas nunca diga, é isso sim, é isso da parte do Senhor. Isso foi muito lindo. Essas duas lições do Dr. Shedd e do pastor Enéas Tonini me deram convicção de que eu posso não saber. Eu tenho a permissão de Deus de não ter todas as respostas, ou não compreender totalmente tudo. Talvez vocês me digam, mas Pedro não disse para a gente se preparar para dar resposta da nossa fé? Sim, uma coisa é você nunca se preparar, mas outra coisa é você saber tudo. Outra coisa é você dizer o que Deus não disse e afirmar o que Deus não afirmou. Logo, você pode sim. E lendo as Escrituras, irmão, você pode ver que em Atos, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, nós nos sentimos impelidos pelo Espírito, nós achávamos que éramos para fazer tal coisa. Quando a gente lê o livro de Judas, por exemplo, eu queria escrever para vocês a respeito da salvação, mas me senti impelido em falar sobre batalhar pela fé. Ou seja, não tem nenhum problema. Muitas vezes você não tem uma certeza. O problema é você afirmar o que Deus não afirma. Então, nesse contexto de tentar explicar e de tentar responder, a gente tem que ter muita clareza disso. Tudo bem até aí, irmãos? Porque muitas vezes a gente acaba pecando muito nessa questão. Eu me lembrei de um pregador em que ele estava pregando, o calor da sua oratória, e ele era pentecostal, nada contra os pentecostais, porque tem pentecostais magníficos, que pregam muito e pregam Bíblia
demais. Mas aí ele pregando, e ele foi lendo o texto, ele foi citando a passagem bíblica, ele disse assim, então, ele pegou, e Jesus ia passando por Jericó, e ali Nicodemos subiu no pé de árvore. E ali tinha um pastor nos bancos que estavam ali no altar, né, atrás do pregador. Então, Jesus, vendo Nicodemos em cima do pé de árvore, porque Nicodemos não era de uma estatura tão alta, e aí um pastor puxou o terno, né, do pregador e disse assim, não, Nicodemos não, Zaqueu, Zaqueu. E aí o pregador, no calor da oratória, continuou. E aí Jesus disse, Nicodemos, o que você está fazendo aí em cima? Aí é o lugar de Zaqueu. E ele continuou pregando, meus irmãos. Estão entendendo? Aqui já é uma piada que a gente conta tanto em hermenêutica quanto em homilética, tá bom? Oh, meu pai do céu. Você entende muitas vezes, irmão, a gente que... Oh, meu Deus, qual é o problema de errar o nome? Você está entendendo? Muitas vezes a gente não admite que a gente pode citar um nome errado no calor da oratória. Não é verdade, irmãos? Acontece. Você está falando de Moisés, então Josué. Aí você, né, você troca, acontece isso. A gente tem que dar o direito da dúvida de que a pessoa ela não está sendo herética, ela só ali, enquanto pensava, porque Spurgeon dizia que enquanto nós pregamos, o mundo está acontecendo ao nosso redor e a gente está vendo a criança que anda na igreja, o irmão que se levanta, você está pensando no próximo ponto, de repente você está tentando passar aquela ideia, ou seja, tem hora que acontece com o pregador, né? Mas isso tudo, claro que essa piada que eu acabei de contar de Nicodemos no lugar de Zaqueu, ali é um exagero, mas irmãos, eu não sei se vocês já viram, muitos pregadores e muitos professores, eles dão uma hermenêutica, onde eles desprezam essa ideia. Eles tentam explicar onde Deus não explicou nada, colocando um outro texto. Você já deve ter visto isso, não? Uma passagem de Jesus é a mulher que foi pega em ato de adultério, né? Quando Jesus se agacha lá para escrever, eu já vi tanto absurdo que você fica assustado. Como é que descobriram isso, né? É a pergunta que fica. Exatamente. E aí, o pior de tudo, sabe, pastor Johnny, é que a maioria das pessoas que fazem tais afirmações não diz assim, olha, eu penso que poderia, eu acho, vamos imaginar. Eles colocam como revelação, porque Deus fez. Eu me lembro que eu estava assistindo, certa ocasião, um pastor pentecostal que é muito admirado por muitos seminaristas antes de ir para o seminário, porque depois que o irmão vai para o seminário, deixa de admirar esse pregador. Porque esse pregador, ele prega muito bem, ele tem o domínio da oratória, a presença de palco, no entanto, força muitas coisas. E eu lembro que eu ouvi uma mensagem desse pregador, e o que acontece foi o seguinte, sabe os 10 dias em que houve vamos dizer assim, um parênteses, né? Jesus fica 40 dias aqui na Terra, ressuscita no 40º dia, e o Espírito Santo vem no 50º dia. Vem no dia de Pentecostes, não é isso? Ficam 10 dias. Eu vi um pastor pentecostal dizendo o que aconteceu no céu durante esses 10 dias. E no primeiro dia, Jesus disse para o Pai, Pai, envia o meu Espírito. Pai. E o pai disse, calma, filho, eu estou trabalhando nos corações. E aí no segundo dia, Pai, envia o teu Espírito, as tuas ovelhas estão carentes. E aí, olha, imagina a intensidade da oratória do pastor pentecostal, hein? E aí, no 8º dia, ele falava, Pai, eles estão perdidos, Pai. E aí o pai dizia algo para Jesus se acalmar. Aí no 10º dia,
o filho pedindo, clamando ao pai, e o pai, tá bom, eu vou derramar. E aí, irmãos, a igreja, eu ouvi essa mensagem de áudio, dava para ver a igreja pulando, gritando, dando pirueta, porque realmente, como encenação, construção, foi brilhante, mas como revelação, pecou, porque em nenhum momento ele disse, eu acho, eu penso, eu gostaria. Ele afirmou como se a Bíblia tivesse dito. Isso que é o problema. Então, essa parte aqui, eu estou gastando esse tempão todo, porque, olha só como é interessante. Pelo dito anteriormente, foi-nos possível ver como é apropriado e mais conveniente que em qualquer documento de importância em que se encontre pontos obscuros, se procure que ele seja o seu próprio intérprete. Ou seja, tem algo obscuro? Deixa com que o texto responda, porque se foi obscuro, Deus quis assim. Quer ver um outro texto bíblico, irmãos? Abra comigo a Bíblia de vocês em Deuteronômio. Deuteronômio. Olha só que interessante. Deus fez questão de deixar algumas coisas obscuras. Outras, não muito obscuras. Deuteronômio 29 e 29. Quando Deus deixa algo obscuro, por exemplo, esses 10 dias entre a ascensão de Jesus aos céus e a descida do Pentecostes, por que foram 10 dias? Vamos lá, uma breve exegese. Por que foram 10 dias? Vamos ver as heresias. A gente bota aqui. O pastor que o senhor ouviu já falou, já. Boa. A revelação foi para ele, né? Exatamente. Obrigado. Exclusivíssimo, né? Exclusivo. Então, por que foram 10 dias? O que vocês acham? Por quê? Eu não sei. Para se purificar do toque de Tomé, que Tomé tinha tocado nele, né? Claudio já está. Gostei. Já está. Não. Não. De fato, irmãos, a gente não sabe, não tem uma palavra. Jesus poderia ter ficado 20 dias na Terra. Poderia ter ficado, por exemplo, 43 dias na Terra e ter deixado deixado 7 dias para o Espírito Santo. Não tem uma resposta. Isso daqui é um mistério. Então, perceba, tem coisas que são obscuras que nós não teremos respostas. Mas tem coisas que são obscuras que a resposta tem que vir da onde? Tem que vir do próprio documento que ele é tratado. Porque o próprio documento trará alusão àquilo que é obscuro. Se tratando de um documento que foi criado com a mente de Deus, Deus vai dar a resposta. Simples, não? Então, Deuteronômio 29, 29, mas a ideia de Tomé foi boa, viu, Gil? Gostei da imaginação aí. Alguém pode ler? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Olha, esse texto é magnífico. Ou seja, há coisas obscuras, mas as que são reveladas e elas se encontram numa pseudo-obscuridade, não se incomode, porque o próprio texto, ou seja, o próprio intérprete ou o próprio documento trará alusão ao que foi obscuro. Vamos pegar um outro ponto aqui, irmãos. A questão dos dinossauros. Quer um ser mais magnífico e tão pré-histórico quanto uma baleia? Coisa magnífica. Recentemente descobriram, não sei se vocês viram, que em algumas regiões profundas do mar existem lulas gigantes. Até então, eram tidos como ficção, né? Mitos. Mas lulas gigantes que existem em profundidades absurdas do planeta, dos mares, né? São lulas gigantes. Então, na antiguidade, se por acaso algum pescador pegasse uma lula gigante, era a história de pescador, né?
História de pescador. Hoje em dia já não. Mas olha, quantos anos e quantas décadas. Para vocês terem uma ideia, nós sabemos mais sobre o espaço do que sobre os oceanos. É incrível, né? Nós temos muitos mistérios nas águas que ainda não foram decifrados, em função da pressão. A pressão é tão grande que existem poucos instrumentos que chegam lá. Peso da água, né? Então, olha que interessante, né, irmãos? Tem coisas que a gente não imagina, nem deduz, né? Então, pensando agora nas escrituras, tem coisas, como eu acabei de citar, é a questão dos dinossauros, é a questão do dilúvio, é a questão... Tem coisas que elas vão ter pontos de obscuridade. E quando tiver esses pontos de obscuridade, a gente tem que deixar que o próprio documento tente esclarecê-lo. Tá bom? Tudo bem até aí? Pastor Johnny, leia para nós aqui o segundo ponto. Agora, por favor. Os imitadores conscientes e inconscientes. Desculpa, o primeiro ponto, o primeiro. Tá. É o segundo parágrafo. Ok. O quanto sabemos, o primeiro intérprete da palavra de Deus foi o diabo, dando à palavra divina um sentido que ele não tinha, falseando astutamente a verdade. Mais tarde, o mesmo inimigo falseia o sentido da palavra escrita, trocando-a? Truncando-a. Um olho mesmo, né? Truncando-a, isto é, citando a parte que lhe convinha e omitindo a outra. Ou seja, né? Interessante esse intérprete astuto do mal, né? E a gente não pode perder isso nunca de vista, que o maior inimigo da palavra é o diabo. Sempre vai ser assim e nunca vai mudar. Pode ler para nós o segundo ponto também, por favor. Os imitadores, conscientes e inconscientes, têm perpetuado esse procedimento enganando a humanidade com falsas interpretações das Escrituras. Vítimas, pois, de tais enganos e de tão estupendos erros que têm resultado em hecatombes e cataclismos, devemos já conhecer o suficiente dessa interpretação particular. E a ninguém deve parecer estranho que insistamos em que a primeira e fundamental regra da correta interpretação bíblica deve ser a já indicada, a saber, a Escritura explicada pela Escritura, ou seja, a Bíblia, sua própria intérprete. Como eu dizia antes de você chegar, Pastor Johnny, como vocês vão decorar isso, não importa. O importante é que vocês jamais se esqueçam dessa premissa, dessa máxima. Porque muitos, por desprezarem esse princípio, acabam sendo, eu diria, acabam sendo discípulos do inimigo, porque de uma forma consciente ou inconsciente, deturpam o verdadeiro sentido da palavra. Eu me lembro de uma frase que os nossos professores no seminário também nos ensinou, que é: um texto fora de contexto só serve de pretexto. Isso vale para as escrituras, isso vale para a vida. Pode ver que quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim? Na nossa relação diária acontece muito isso. Uma pessoa conta um ponto, conta um conto, aumenta um ponto, e quando vai passando, chega de uma outra forma até você. Por essa razão, sabendo que a palavra de Deus, se ela for mal interpretada, a gente corre um sério risco e a gente vai dar um outro sentido. Então, a gente tem que usar os textos nos contextos e nunca fugir dessa ideia, porque senão tudo isso só vai servir de pretexto. E agora aqui eu quero fazer um desenho com vocês. Querem comentar alguma coisa? Tá tudo bem até aí? Tranquilo? Tá tudo bem. Tranquilo. Olha só, deixa eu mostrar um breve desenho aqui. Regra fundamental, então, vocês nunca devem se esquecer. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Ou seja, ela vai falar dela própria, ela vai esclarecer a ela mesma, a Escritura explicada pela Escritura.
Agora, olha só que interessante, irmãos. Deixa eu só tentar me aventurar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Opa, muito grosso. Olha que interessante. O Antigo Testamento, quando ele foi criado, né? Podem ver que nós sabemos que o Antigo Testamento, ele tem 39 livros. Ele demorou um período muito grande de tempo para ser construído, para ser codificado. E nós também sabemos que ele não teve uma construção ininterrupta. Um profetizou logo na sequência do outro. Podem ver que Moisés escreve, depois de alguns anos vem Josué, depois de alguns anos vem Samuel escrevendo a história dos juízes, a história de Ruth, inicia contando a sua própria história. Então, olha que interessante, né? Quando nós pegamos esse conjunto chamado Velho Testamento, e depois vem toda a história do Velho Testamento, e ali, por volta do ano 400, temos aquele período que chamamos de período interbíblico, e aí depois começa a outra parte, que é o Novo Testamento. A gente não pode esquecer disso. O quê? Que essa regra fundamental, as Escrituras se interpretam por si só, por ela mesma, isso sempre aconteceu. Um texto profetiza ao respeito do Messias, profetiza a respeito dos gentios, fala com relação como que vai ser o final de todas as coisas. E o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento, dizendo, ele veio, ele habitou entre nós, ele está entre nós. Há uma correlação direta de uma coisa para outra, independente das suas dispensações ou do seu aliancismo, há sempre uma construção que liga diretamente uma coisa com a outra. E é importante a gente saber disso e falar e se tranquilizar nessa premissa. Por quê? Porque essa interação só enriquece. Por exemplo, vamos pegar um grande exemplo aqui de algo que acontece, que é marcante no Antigo Testamento, que é o Éden. Olha que interessante. Vamos por aqui. Vamos pôr o símbolo da... deixa eu apagar aqui, ou de outra forma. Esse símbolo é o símbolo que o pessoal chama de eterno, né? Não é isso? Infinito, né? Hã? Infinito, eterno. Infinito, obrigado, infinito. Quando a gente vê aqui para o mundo a eternidade, e aí vem o Éden, vamos imaginar aqui Deus criando o homem, a mulher, o paraíso, e quando a gente vê, logo depois de tudo no Apocalipse, aquilo que já estudamos em escatologia, que Deus reescreve a história, redime a humanidade e entra de novo na eternidade, aqui eu estou pondo o símbolo do infinito. Olha, percebam, olha o ciclo se fechando. O ser humano voltando para aquilo que ele era. Ou seja, há uma interação na regra fundamental. Pode ver que quando há uma tentativa de acréscimo nesses períodos, seja na história do Velho Testamento ou do Novo Testamento, ou mesmo na história da igreja, é quando a gente começa a se corromper. Quer ver um exemplo? As tradições judaicas. Aonde se encaixam as tradições judaicas aqui? Na Antiga Aliança. Mas elas estão respaldadas na Antiga Aliança, pastor? A Antiga Aliança, a tradição judaica, eles tentam colocar algo, vamos supor, a Bíblia fala sobre o dia de descanso, certo? Mas ela dá quantidade de passos? Desculpa, Você deve percorrer durante um dia? Não. Não. Ela fala sobre higiene,
mas ela fala que você tem que lavar as mãos e tem que lavar os copos, tem toda aquela questão. Você está entendendo o que eu quero dizer? O Sim. Velho Testamento, ele trabalha de higiene, ele trabalha de pureza, ele trabalha de purificação, e tem coisas que ele não fala mais. Ele deixa aberto. Por que ele deixa aberto? Porque Deus quis deixar aberto. Mas aí as tradições religiosas, em especial a tradição judaica, foi construindo seus dogmas. Por exemplo, lembra que Jesus disse que eles dedicavam os filhos a Deus e ali muitas vezes faziam isso como um gesto de rebeldia? O Corban, lembram disso ou não? Eu não estou vendo vocês. Eu não lembro, não. No Velho Testamento, quando um filho se rebelava contra o pai, essa rebelião era mal vista. Então, muitas vezes, para que um filho rebelde se rebelasse contra o pai, ele fazia um voto de eu estou me consagrando a Deus. Aí o pai já não podia mais fazer nada contra ele. E Jesus, quando vai tratar sobre essa situação, ele repreende os judeus falando sobre isso, falando que eles faziam alianças e consagrações que não tinha nada a ver com o preceito sagrado. Quer ver? Está lá em Mateus, ou melhor, Marcos 7:11. Ó. Sete 11 de Mateus. Pode ler para nós. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta para o Senhor. Joia, até aí tudo bem. Agora, para entender melhor, leia do 8 e o 9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Opa, peraí, dá uma pausa. Olha lá. Olha lá, olha o nosso desenho. Olha o nosso desenho. A Bíblia interpreta ela própria. No momento em que eu pego e coloco um acréscimo, é como se eu estivesse maculando o texto sagrado. É isso que eu estou querendo demonstrar através disso. É como se eu estivesse ferindo um princípio sagrado. Eu estou colocando um acréscimo ao Velho Testamento. Está entendendo? Ó, eu coloquei uma tradição, um conglomerado unido à Bíblia. Porque aqui o que os judeus estavam fazendo era isso. Pode ler. Então, dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Qual é o 9, versículo perdão. que você leu? Eu li o 12 e o 13, é o 9, né? Isso, era o 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Isso. Agora, então, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Tinha um mandamento. Qual era o mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Mas no momento em que o filho já não honrava mais o pai e a mãe, então eles criaram uma pseudo-tradição aonde eles diziam, não, o que eu estou fazendo é uma oferta a Deus. É uma expressão de adoração a Deus. Logo, eu estou sem o compromisso de honrar o meu pai e a minha mãe. Ou seja, uma tradição. Outra coisa, as outras tradições, por exemplo, como, por exemplo, se lavar. Olha lá, eles vão colocando as tradições. Estão entendendo, irmãos? Vão acrescentando. Por isso que Jesus, quando ele vem, ele diz, olha, isso tudo está errado. Isso daqui, nada disso eu acrescentei. Ficou claro? Deu para visualizar? Ok. Né?
Por quê? Porque, na realidade, o que Jesus estava querendo dizer, nós já sabemos disso. Nós temos essa clareza. Nós temos essa clareza que Jesus, ele disse, não, essas são as tradições humanas. Porque, olha só, quando nós introjetamos uma tradição humana, a gente vai ter que dar um jeito de colocá-la dentro disso daqui. Ou seja, a gente já coloca uma opinião humana junto com a opinião sagrada. E a história da igreja fez a mesma coisa, irmãos, ao longo desses 2000 anos? Colocando dogmas humanos também, unindo ao Novo Testamento? O que vocês acham? E como fez? Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Olha os nossos dogmas, olha as nossas crendices. E o nosso povo também, vamos dar uma ideia aqui, vamos dar a mão à palmatória. Nós, avivados e pentecostais, colocamos também revelações e dons, e aí, estão entendendo? Então, a mesma palavra de Jesus se aplica para nós. O culto à denominação, o culto à tradição. Porque quando a gente coloca tudo isso, irmãos, tudo isso vira sagrado. Por essa razão que a Bíblia interpreta a ela própria. Deus não precisa de ajuda. Deus, ele foi extremamente sábio de deixar algo em que ele se completa, em que ele se interage, em que uma coisa tem a ver com a outra. E quando tiver obscuro, o próprio documento trará luz. E se porventura é algo mais obscuro que Deus não quis nem mencionar, vamos pegar outro exemplo? Eu falei dos dinossauros. Vamos pegar outro exemplo? Vida extraterrestre. E aí, existe ET ou não? Será que é só em Varginha? De vez em quando a gente está andando na rua, parece que a gente vê os ET, não é, não? Opa, estou vendo. Quem são os ETs, meus irmãos, na perspectiva bíblica? Sabe quem são? Aí, ó, tá olhando para um aqui, ó. Tô olhando para dois aí, ó. Estamos olhando para três. Nós somos seres extraterrestres. Cidadãos celestiais. Não somos daqui. Agora, há uma resposta. Há uma indicação. Mas não temos uma resposta. A terra Deus deu para os filhos dos homens, e os céus dos céus pertencem ao Senhor. Anjos, arcanjos, querubins, 24 anciãos, 4 seres viventes, são seres espirituais. Existem. Eles se materializam? Eles estão em um lugar? Não sei. Creio que não, mas pode ser que sim. Agora, com James Webb, mapeando o universo, a gente vai ver muita coisa que talvez a gente não imagine. Estou falando tudo isso, meus irmãos, porque tem coisas que a Bíblia vai pontuar, mas tem coisas que ela não vai pontuar, e ponto final. Ela não dá uma luz plena. Tá bom? O que vocês acharam da regra áurea, regra fundamental? É isso aí. Eu até antes mesmo de iniciar o seminário, eu estava lendo um livro, desculpa, não vou lembrar o autor, e ele justamente pontuava, né? A gente não ficar buscando ou ciscando em outros terrenos, sendo que a resposta de tudo que a gente precisa na palavra está na palavra. Exatamente. Se alguém acrescentar alguma coisa, ou se alguém tirar alguma coisa, vai ver com Deus. Nós temos que ter essa convicção, meus irmãos, de que a palavra de Deus, ela nos basta. Ela é plena, ela é completa. Domingo, o nosso ministro de música leu um salmo na abertura do culto, foi maravilhoso. É o salmo que diz que o teu amor vale mais do que a vida. Que salmo maravilhoso. Teu amor vale mais que a vida. Os salmistas, quando faziam as suas composições, principalmente Davi, ele demonstrava que a palavra de Deus era mais preciosa do que a prata, do que o ouro depurado. O que nós precisamos é ter essa clareza e essa santa devoção. E o capítulo 1 aqui, ele vai deixando isso de forma clara, linda e bela. Vocês têm alguma dúvida sobre o capítulo 1? Fizeram alguma anotação que gostariam que a gente comentasse agora? Ou ficou bem claro para vocês? Pastor, para mim está tranquilo. É o capítulo 4, na realidade, né? É o da regra fundamental.
Então, e você, Gil? Tá bem tranquilo? Desculpa, o senhor falou 4, não, é que o 1 para mim aqui é hermenêutica, a importância do seu estudo. Não é. É a regra fundamental. No meu livro antigo é a regra fundamental. Tá bom. Na verdade, eu não cheguei nesse capítulo ainda, meu Não? pastor. Então, quando chegar, anota, faz o apontamento para a gente poder, tá bom? Ok. Mas é isso. Tudo bem até aí, então? Ok. Eu vou parar a gravação, que deu nosso tempo, para abrir uma nova gravação, tá bom? Só um minuto.